todos os estudantes de gnose, minhas saudações. Hoje estamos aqui para tratar de mais um tema do nosso curso de 90 temas. Hoje, de número 75, a criação dos corpos solares. É um tema muito importante, do segundo fator de evolução da consciência. Todos nós que estudamos gnose sabemos dos 3 fatores de revolução da consciência. O primeiro fator é relativo à morte, o segundo fator é relativo ao nascimento e o terceiro fator, sacrifício pela humanidade. Então esta conferência é do segundo fator, trata do nascimento. Então vai falar de corpos. Nós que já estudamos corpos pela física, né? Sabemos, a física convencional define corpo como sendo uma porção limitada de matéria. Então a gente aprende lá na escola que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tem massa e tem peso, e que uma porção limitada dessa matéria é o corpo. E quando esse corpo se presta a um determinado uso, dá-se o nome de objeto. Mas não vamos estudar física, vamos estudar aqui do ponto de vista gnóstico o corpo, né? Então, na realidade, são 7 corpos, chamados corpos solares. Numa primeira oitava, o estudante de gnose que avançar nesses conhecimentos, que for fazer a sua iniciação ao longo da sua própria vida, vai então se deparar com os corpos solares. Depois vem os corpos existenciais do ser, e nos seus variados níveis, conforme veremos nesta aula de hoje. Então são 7 corpos. 7 corpos. O primeiro então é o corpo físico. Corpos, vamos colocar aqui 7. Então, o físico, temos o corpo vital, o etérico, o corpo astral, o corpo dos desejos, o corpo mental, corpo causal, corpo da consciência, ou corpo consciencial, ou ainda chamado de corpo búdico, e o corpo espiritual, o corpo do íntimo, corpo de Atma, também chamado de corpo átmico. Então está aí os 7 corpos. Vamos falar um pouquinho cada um deles. Então o corpo físico, ninguém tem dúvidas, é nosso corpo tangível, né, de carne e osso, material. Ele é criado com a mesma substância que são criados os outros corpos. Ele é criado com o SI12, que é o hidrogênio 12, produto final da alimentação que nós ingerimos, que vai formar as substâncias do nosso organismo. E entre a substância seminal, e o hidrogênio 12 é a última etapa dessa energia, a energia seminal, que é o material de construção de todos os corpos. Ninguém duvida que nós nascemos pela a interseção sexual de nossos pais, nosso pai com a nossa mãe, né? Muito bem. Então, o corpo físico, na realidade, nós temos formado, ganhamos o presente da natureza. A natureza trabalhou esse corpo para nós. Não fizemos nenhum esforço, vamos assim dizer, a grosso modo. E nós temos o corpo físico hoje demasiadamente gasto, né? Então ele está debilitado.
através do processo da transmutação das energias que nós vamos ver hoje, começa-se a revigorar, a revitalizar esse corpo físico. Bom, o corpo físico, no fundo de cada célula do nosso corpo físico tem uma célula vital. Então, o nosso corpo vital, ou também chamado corpo etérico. Este corpo etérico, ou corpo vital, ele então é o corpo de fundo, né? Ele é da quarta dimensão. Este nosso corpo aqui, o físico, né? Ele é tridimensional. Então, terceira dimensão. E esse aqui então é o quadridimensional, é da quarta dimensão. Então, o corpo vital já tem comprovação científica da existência dele, principalmente os russos fizeram muitos estudos e fotografaram com a fotografia Kirlian, né, que é aquela foto que tira, e desse corpo vital, a projeção da sua luminosidade é que forma a aura do corpo, né, dependendo de cada pessoa. Conforme o estado psicológico que ela está, essa aura vai apresentar de diversas cores, né? Então, é usado até na medicina, determinados médicos usam a fotografia Kirlian e outros métodos. Pela coloração da aura, eles sabem o tipo de doença que está se manifestando, para que ele possa fazer o seu diagnóstico. Muito bem. Este corpo físico nosso, ele vive no mundo de 48 leis, então ele está aqui submetido a 48 leis. Este corpo vital está submetido a 24 leis, então ele é mais sutil. O corpo, esses dois foram presentes da natureza, né? Os outros precisam ser criados. Então vamos criar através dos processos, né, que são entregues no conhecimento, no curso que nós fazemos. O corpo astral. O corpo astral é o corpo da quinta dimensão. Então é um corpo pentadimensional. Então esse corpo ele está sujeito, ele é mais sutil a 12 leis apenas. Muito bem. O corpo físico nós usamos para navegar aqui no mundo físico. É o corpo que nós utilizamos para exercer as nossas funções no mundo tridimensional. O corpo vital é da quarta dimensão, mas ele não desmembra do corpo físico. Então tem métodos para cair na quarta dimensão, sair em estado de ginas, por técnicas, né? Que o corpo físico vai junto com o corpo vital. Muito bem. Agora no astral, sim, aí tem a projeciologia, a projeção astral, técnicas que se dá aqui no movimento gnóstico, né? Foi dado ao longo do movimento, da existência do movimento gnóstico, para que a pessoa possa se projetar, ou seja, pegar seu corpo astral e colocar na quinta dimensão, conforme conferência específica para isso dá os detalhes. Bom, também o corpo mental é um corpo pentadimensional, é da quinta dimensão. Ele é mais sutil, mais luminoso, mais rarefeito, vamos assim dizer, mas ainda é da quinta dimensão. Também está sujeito a 12 leis. O corpo mental é o corpo que se usa para transladar-se lá naquela dimensão, quinta dimensão, na dimensão mental. E o corpo causal, então, é o corpo de sexta, né? É sexta dimensão, então ele é o hexa, né? Hexadimensional.
é o corpo que está sujeito a 6 leis. Então ele é bem mais sutil do que os anteriores. Com o corpo causal criado, a pessoa navega ou translada lá na sexta dimensão tranquilamente, que é o mundo das causas, onde as coisas nascem, depois vem plasmar aqui no mundo físico. Então as coisas primeiro nascem, né, no mundo causal, passa para o mundo mental, passa para o astral e depois que vem acontecer aqui no mundo físico. Então a pessoa que tem acesso, né, tem a capacidade desenvolvida, né, essa faculdade ainda desenvolvida, de poder adentrar no mundo causal com consciência. Essa pessoa traz as informações por antecedência, então ela consegue fazer um prognóstico, ou seja, uma profecia, né, daquilo que vai acontecer futuramente. E esses outros dois corpos também são presentes da natureza, né? O corpo búdico e o corpo átmico. Todos nós temos, porém estamos desconectados deles. Eles estão em dimensões superiores, muito superiores, esperando que nós trabalhemos, né, os outros corpos para que possam ser acoplados, né, para que possam ser integrados, fazer uma conexão com eles. Então o corpo, aqui o corpo búdico, então é o corpo da consciência, também ainda é hexadimensional, e só que ele está sujeito a 3 leis. E o outro, que é o corpo átmico, né? Esse também é chamado corpo da consciência, e esse é o corpo espiritual. O corpo átmico, então ele é da sétima dimensão, é um corpo de sétima dimensão. Então ele é um corpo eletrônico, né? Ele já é um corpo eletrônico. Vamos colocar aqui o seguinte, que esse aqui, os dois são corpos no mundo de 3 leis, né? Então são corpos eletrônicos, como pensa no elétron. O elétron é tri, né? Prótons, elétrons e nêutrons. É a trindade, né? Vamos dizer assim, das religiões. Bom, então aqui está uma relação dos 7 corpos. Vamos colocar esses corpos agora num gráfico, né? Vamos ver um quadro sinótico para melhorar a nossa compreensão a respeito deles. Então vamos fazer um quadro sinóptico. Então aqui vamos colocar corpos. Aqui vamos colocar então a dimensão em que eles estão, nessa outra coluna da nossa tabela, e aqui as leis, o número de leis que eles estão submetidos. Vamos começar a fechar nossa tabela, né? Tabelinha simples, que tem linhas e tem colunas. Então aqui vamos colocar o que já vimos, o corpo físico. Já vimos, só sintetizando, é um corpo de terceira dimensão, ele é tridimensional, está sujeito a 48 leis. O corpo vital, sintetizando, a sinapse, né, o quadro sinóptico aqui, ele é de quarta dimensão e está sujeito a 24 leis. O corpo astral é o corpo de quinta dimensão e está sujeito a 12 leis. O corpo mental é o corpo também de quinta dimensão, está sujeito também a 12 leis. E o corpo causal
Então ele é de sexta dimensão, está sujeito a 6 leis. O corpo da consciência, que é o búdico, então é um corpo também lá da consciência, sexta dimensão, e está sujeito a 3 leis, porque já é eletrônico. E o corpo átmico, fechando, é o corpo de sétima dimensão. Então o corpo também é eletrônico de 3 leis. Fechamos o quadro, didaticamente está fechado. E vamos então agora ver como é que se forma cada um desses corpos, né? Vamos colocar aqui então o seguinte. Vou fechar aqui para dar espaço. São leis. Então abrir um espaçozinho aqui. Vamos colocar aqui uma representação simbólica da nossa coluna vertebral. Então isso é a nossa coluna vertebral, e todos nós sabemos que essa coluna, né, a nossa coluna vertebral, ela vai ter 33 vértebras, e todo mundo já mais ou menos viu isso, né? Que é o chamado caduceu de Mercúrio. Então, mais ou menos assim, vamos colocar aqui. Deixa eu fazer um bem mais simples. Muito bem. Então aí está uma representação simbólica da coluna vertebral e do caduceu de Mercúrio, que é o 8, né? O símbolo do infinito. Muito bem. Então aqui na base, bem embaixo, na última vértebra, onde tem um chakra nosso, que é onde vai começar toda essa história que nós vamos contar aí para os nossos alunos, né? Então é o seguinte, nós conhecemos a prática do segundo fator, chamada Maituna, que foi o grande segredo de todas as religiões, de todas as ordens espirituais. Esse segredo só era entregue nos templos, né, sagrados, e só era possível obter essas iniciações, fazer isso que nós vamos entregar para todos aqui hoje. Quem era do templo, e do templo eram as altas castas sociais, então era o conhecimento, ficava escondido, né, na mão de poucos, na mão dos poderosos. Coube a Jesus Cristo a tirar da mão dos poderosos e colocar para o público. Então Jesus, ele é o chefe das nossas almas, por isto ele é o caminho, mapeou o caminho para todos os seres humanos ao tornar-se a iniciação pública e gratuitamente. Com isso ele pagou com o sacrifício da sua própria vida, representando publicamente nas calçadas de Jerusalém a luz do sol, como diz o venerável mestre Samael, ao vivo e a cores no tempo real, né? Então aqui a Maituna é o seguinte: o casal se une sexualmente. Lá no SEM nós já falamos que tem o hidrogênio. Então vamos comparar na construção de uma casa. Se nós vamos construir uma casa de tijolo, a unidade fundamental de construção dessa casa é o tijolo. Então tijolo sobre tijolo vai construindo a casa. Se um tijolo falhar, né, cair, os outros também vão cair. Então a construção dos nossos corpos, o tijolinho chama-se SI. Então vamos colocar aqui SI 12. Então é o hidrogênio SI 12. Hidrogênio, né, H, SI 12. Isso quer dizer o seguinte: hidrogênio 12, a nota musical Si, daquela escala musical. Frequência, né? Toda a matéria no universo gira em torno de frequência, né? Toda está submetido
as vibrações e a frequência. Então, todo mundo sabe da nota musical, Dó, Ré, Mi, Sol, Fá, Lá, Si. Então, esta é o Si desta escala aqui, desta nota musical. Então, o casal começa a fazer a prática. Esse é o tijolo de construção, né? Isso aqui está no semi, né? Então, está no semi. Esse hidrogênio 12 dele, né, depois de transmutado, então aqui vai resultar nos corpos. Esse aqui vai criar os corpos, conforme nós já vimos e vamos estar vendo na sequência dessa aula. Bom, então o casal em conexão sexual, na Maituna, que tem vários nomes, né? Transmutação sexual, Maituna é o símbolo da maçã do Adão e Eva, né? Então o casal sabe a técnica de como fazer isto, não deixa perder-se essa energia do SI12, retém essa energia no primeiro momento, refreia essa energia, desse refreamento é que gera essa nota SI12 nesse hidrogênio. Então ele fica tremendamente energético, pronto para a construção desse corpo, né? No princípio, então, esse refreamento vai permitir restaurar o corpo físico. Como foi dito, ele está demasiadamente desgastado. Vai permitir revitalizar o corpo vital, ele vai ficar bem luminoso, né? Vai adquirir luminosidade. E aí o excedente de energia que vai sobrando de cada prática dessa vai passando para outros corpos. Então, da prática, refreia-se, não chega ao espasmo, não chega ao orgasmo, né? Revitaliza o corpo físico. Refreia, né? Na sua prática, no seu cotidiano, na prática, diariamente, uma vez por dia, revitaliza o corpo vital. E aí, vamos criar o primeiro corpo, que é o corpo astral. Então, isso aqui já passou por uma nota, né? SI2 de revitalização do corpo físico. Passou por uma segunda nota, do Ré, Mi, Sol, Fá, Lá, Si 2, né? Da revitalização do corpo vital. Agora para a terceira oitava, que é da criação do corpo astral, já uma nota bem mais alta, né? Um Dó, Ré, Mi, Sol, Fá, Lá, Si, numa oitava. Terceira oitava já um pouco mais alto. Então, o que vai acontecer? Esse sêmen aqui da pessoa, né? Dos praticantes, ele no início ele tem uma cor, vamos dizer, negra, né? Ele é negro, é o Mercúrio da filosofia chamado negro. Ele passa para uma frequência maior, apresenta-se, as cores são resultantes de frequência, né, da física quântica, a cor amarela, então já está passando para a frequência maior, a frequência amarela, da amarela passa para a frequência, desculpa, aqui vem do preto, vem o branco, eu estou adiantando um pouco, aqui do branco, então sim, agora é que vem o amarelo. Então a cor amarela já é uma frequência mais elevada de cor, né? Desse hidrogênio, desse sêmen, ele vai mudando. E aqui já vem o vermelho, então vem a coloração vermelha. Então essa vermelha, o sêmen já é vermelha, né? Isso lá internamente, já é o que se chama de fogo sagrado, tá? Então aqui está o fogo vermelho, né? Fogo sagrado. Então desse fogo sagrado ele vai despertar aqui no Kundalini, né? Então vai subir a primeira serpente ao longo das 33 vértebras e paralelamente vai sendo criado o corpo. Nesse caso, na terceira oitava está sendo criado o corpo astral. Então quando termina-se de criar o corpo astral, na subida da primeira serpente, né? Isso aí diz que criou o corpo astral solar de fogo e subiu a primeira serpente de fogo. Então vai fazer né?
Vai fazer a mesma coisa agora a outra serpente, né? Vamos colocar aqui, ó, 1, 2. Agora a 2 vai ser a mesma coisa, o mesmo processo do refreamento já numa quarta, né? Então aqui estaria numa terceira, aqui numa quarta, oitava. Já vai, então, desse refreamento, esse impulso vai ser uma nota maior, de frequência maior, do Ré, Mi, Sol, Fá, Lá, Si maior, então hidrogênio mais elevado. Vai se formar, então, a serpente de fogo do corpo mental e vai sendo criado paralelamente o corpo mental. Muito bem. Quando terminou a criação desse corpo mental solar, então nós vamos aqui para uma quinta, vamos dizer assim, oitava, né? Seria aqui a terceiro corpo a ser criado, que vai ser então o corpo causal. Então, é o mesmo processo, né? Vai criar a serpente do corpo causal, essa serpente aqui do corpo causal, e vai criar o corpo causal. Então seria levantar a primeira do corpo físico, a segunda na realidade do corpo vital, a terceira do astral, a quarta do mental, a quinta sim, que é do corpo causal. Então a quinta serpente sobe, né, paralelamente à criação do corpo causal. Quando criou-se o corpo causal, então chama-se de quinta iniciação de mistério maior, quinta iniciação de mistério maior. Neste ponto aqui, a pessoa tem criado o seu corpo astral e levantado a sua quinta serpente. Acontece um mistério, uma coisa extraordinária, que o mestre Samael narra, que nesse momento essa pessoa passa a ser chamada de homem. Então até aí ele não era, né? Nós não somos homens, ele chama de mamíferos intelectuais racionais, né? Então passa a ser homem, por isso que Jesus se referia a si mesmo como sendo filho do homem. Então um homem que criou a si mesmo. Nessa quinta iniciação, o iniciado recebe o cajado. O cajado é o símbolo do pastor, pastor de ovelha, né? Usa o cajado. Então o pastor, qual seria o pastor simbolicamente? O pastor de igreja, o padre, né? O sacerdote. Todo sacerdote e qualquer pastor existente, né? Que é pregador, qualquer missionário das 60 mil religiões, que mais ou menos que existem, né? Só poderia estar dirigindo uma religião de acordo com a loja branca se ele tivesse essa quinta iniciação. Então seria um pastor autêntico, e pelo que nós sabemos, isso não acontece, né? Então é aquilo que o mestre Samael fala, são cegos, né, guiando o cego, e quando o cego guia outro cego, ambos vão para o buraco. Muito bem. Então esta criação na primeira oitava, né, do corpo físico, do corpo vital, do corpo astral, do corpo mental, do corpo causal, foram criados corpos, então corpos de fogo. Fisicamente, se a gente for analisar, o fogo tem uma frequência mais baixa do que a luz. A luz é uma frequência mais elevada, né? Isso a gente pode até fazer experiência. Vai lá no fogão ou numa vela, qualquer fogo, qualquer chama, tem 3 conezinhos, né? Tem o conezinho externo, que é o cone de gás, você pode olhar no seu fogão de gás. O mais interno é o cone, depois desse cone de gás vem um outro conezinho, o cone de fogo, que nós estamos falando aqui agora, frequência mais elevada que é o gás.